outro grupo, também teológico, também de viés calvinista, e vão estar ouvindo um amilenista. Eles querem. Esse grupo é um grupo dissidente do calvinismo, que é calvinista, mas não é amilenista, né? Ah, é aquele do Marcos do Marcos Cassicíaco? Aí eu baixei o seu de 1 Coríntios do 11, estudo da ceia lá. da ceia. Então, ali já dava para ver que eu tô também assim, eu não estou além do arminianismo, do calvinismo, eu estou aquém. Mas um calvinista tradicional não me chamaria de calvinista. Definitivamente. Nem o arminiano também não me chamaria de arminiano. De minha. Ou não sei o que eu sou, ou se eu sei bem o que eu não quero ser. Já é bom. Pelo menos já sabe o que não quer ser. Já melhorou bastante. Então, vamos começar? Pedir o Lucas, que é o anfitrião aí, para orar, né? E aí depois nós vamos fazer um estilo de perguntas, ou você quer fazer uma introdução Não, assim? eu estou aberto para ouvir as perguntas. Acho que nesse sentido, a minha introdução é justamente essa. Eu tenho sentido assim uma espécie de necessidade meio compulsiva na igreja, particularmente entre os jovens, de se rotularem, e nessa tentativa de rotulação, eles tendem a escolher aquilo que está marcando a tendência evangélica, né, de um modo geral. E o ressurgimento do puritanismo na década de 80, a importação desse movimento para cá na década de 90, particularmente com a Editora Fiel, a tradução dos livros do Leland Reich e de outros reformados neopuritanos. E depois a ascendência de nomes como John Piper, especialmente, né, R.C. Sproul, trouxe assim a publicação, talvez até meio teologicamente inocente, de comentários do Fernando Hernandes Dias Lopes, que é um pastor presbiteriano tradicional. Tudo isso contribuiu para que o rótulo calvinista passasse a ser abraçado muito prontamente. Agora, é muito melhor ser calvinista do que ser bultmanniano, do que ser ariano e outros anos aí da teologia. E, ao mesmo tempo em que isso aconteceu também uma forte reação a essa calvinização da igreja. Aqui no Brasil isso ficou evidente dentro da denominação batista, particularmente uma reação da Convenção Batista Fluminense contra o que eles chamaram de calvinização da denominação. Agora, vocês sabem, conhecem a história do Franklin lá no Rio de Janeiro, no Seminário do Sul. Conhece, sabe que eu falo Franklin? Ferreira. Franklin Ferreira é um jovem professor de teologia que adotou uma linha fortemente dortiana. Eu acho que aquilo é calvinismo do Calvino, é o calvinismo dos discípulos de Calvino, fortemente dortiana, e foi o professor em torno do qual os jovens seminaristas piedosos, não vou usar a palavra crente, pode ser que tenha tido outros crentes fora ele, mas piedosos no Seminário do Sul se reuniram. Ele era um cara que estudava a Bíblia, que orava, que evangelizava e que cultivava, vamos dizer assim, o tipo de cristianismo ao que vocês estão expostos.
meditação na palavra, oração, comunhão e santidade, uma santidade distinta, né? Porque tem um ramo de santidade que está acontecendo aí também entre os calvinistas, ou vamos dizer, entre os reformados, que está fazendo agora, na década de 10 do século XXI, o que os navegadores queriam fazer no Brasil na década de 60. Agora, você nasceu na década de 60, você é Marco Aurélio, talvez. E a ênfase lá era sem caipirinha não dá para evangelizar. É isso mesmo. Eles zombavam da igreja, porque a igreja queria evangelizar na base do hino e do folheto. Eles diziam, sem caipirinha não dá para evangelizar. Você tem que ir no botequim tomar caipirinha com o cara para poder evangelizar. Agora, o famoso movimento pendular. Ele recusou uma forma fossilizada, mas foi para um extremo em que praticamente não havia distinção. Porque para poder fazer isso, você não podia ir na igreja. O cara vai beber no sábado de noite e curar ressaca no domingo de manhã. Então você estava bebendo com ele, você não ia na igreja no domingo. Você enquadraria um Mark Driscoll nisso? Olha, eu não conheço o Mark Driscoll o suficiente, tá? Mas tem um grupo nos Estados Unidos, agora, eu não sei se ele é representante desse grupo, ou se ele participa desse grupo, ou se a cabeça dele faz a cabeça desse grupo, chamado YRR, The Young, Restless and Reformed, né? Jovens, inquietos e reformados. E não sei se vocês têm visto aí as brincadeiras que a gente roda aí pela internet com a cerveja Calvino, cerveja Lutero, etc. E tal. Esse pessoal está fazendo com a cerveja no século XXI o que os navegadores faziam no Brasil aqui com a caipirinha em 1960. Então eles acham que estão descobrindo a pólvora, né? É a teologia da cervejaria. Né? Ao ponto desse pessoal estar começando a fazer cerveja em casa. Porque pensa teologicamente melhor se está tomando cerveja. Vocês estão mais ou menos sentindo um pouquinho das dimensões. Mas, voltando à história do calvinismo, houve uma reação forte aqui no Brasil, por exemplo, contra os discípulos do Franklin. E o Franklin aguentou um tempão no seminário. Eu acompanhei um pouquinho a carreira dele lá e ele levava paulada de tudo que é lado. Os professores liberais zombavam dele, zombavam dos alunos dele, dos discípulos dele, era o santinho, ele sabe esse negócio todo. E nesse ínter estava junto com ele lá o Alan Myatt, ao ponto deles juntos trabalhar e fazerem uma teologia sistemática, um telão de um livro desse tamanho aqui, com muita atenção à parte histórica e tudo isso. É um livro que a gente usa aqui no seminário. E se vocês têm aí dinheiro para gastar, sei lá, às vezes comprar um vestido novo para a esposa, compra a teologia sistemática do Alan Myatt. Se você lá comprar um vestido no seu aniversário, fica meio estranho. Mas em outros lugares, essa reação ao calvinismo veio em outros setores. Nos Estados Unidos, o Dave Hunt, que escreveu A Sedução do Cristianismo, Além da Sedução, livros em que ele defendia a fé cristã contra a avalanche que estava sendo o misticismo gnóstico do começo do final do século XX. Ele começou uma cruzada contra o Calvino. E nessa cruzada ele disse algumas coisas que são verdade. Mas ele disse com um espírito assim, muito belicoso, muito agressivo. Eu lembro numa aula que você leu um parágrafo que você estava traduzindo o livro para chamada e você sugeriu uma edição. Você lembra que você estava dando teologia sistemática, você sugeriu algo... Esse é um outro livro dele. Esse livro que ele publicou, chamado What Love Is This? Que amor é este? É um livro que eu estou torcendo que a chamada não publique. Porque vai
sei lá, vai acender um pavio desnecessário. Num certo sentido, no momento, por exemplo, organizações como Palavra Viva, Outra Chamada, convivem de maneira relativamente pacífica com o movimento reformado. Mas, se isso aí for publicado, vai ter uma polarização muito desnecessária. É melhor que as pessoas descubram por si, avaliando os pontos e subpontos do calvinismo, a história de Calvino, que tipo de pessoa ele era, sem terem a mente já preconcebida a respeito disso, sem rejeitar o que tem de bom na doutrina, na exegese do camarada, a despeito das falhas pessoais que ele possa ter sido. E teve, como todos os outros tiveram. Da mesma forma, há um endurecimento do calvinismo no Brasil, em que qualquer pessoa que não confesse direitinho os 5 pontos e qualquer outro que saia desses 5, está beirando a heresia. Alguns dos colegas nossos que fizeram seu mestrado no Andrew Jump deram um testemunho, assim, franco, aberto para a gente, de como eles sentiam essa... Havia assim, uma polidez formal, mas havia também um desprezo latente por qualquer coisa e qualquer pessoa que não fosse 5 pontos do calvinismo dortiano. E outras subsequências, como a parte catológica. Nessa onda surgiu um site como o Monergismo, onde, de novo, se você não recitar a linha do partido, você é tratado achinelado. E alguns colegas seus de escola e gente que veio depois, que tentou entrar e dialogar, não aguentou. Não dá para conversar. Isso foi provavelmente ajudado pela maneira um pouco debochada, humorística, vamos dizer assim, com que especialmente o Marcos Zanconato dialogou com algumas dessas figuras aí, falou do teologia do Pacto Donald e outras coisas do gênero. Os caras ficaram no osso. Então, esse ambiente está pronto aí para ou ter uma explosão, ou a gente conseguir sentar numa mesa e trocar umas figurinhas honestamente, reconhecendo, sim, que há dificuldades em todas as posições. E é por isso que eu tenho procurado me distanciar. Quando você foi meu aluno, chegou aqui em 93? 92. 92. Eu estava realmente começando a escrever a minha dissertação. Quando eu lidei com a minha dissertação, eu saí menos convencido de que calvinismo era um rótulo que eu queria para mim e para minha escola. Reconhecendo o valor histórico, reconhecendo a importância histórica e tudo mais, eu já não era um calvinista tradicional, porque eu nunca aceitei os 5 pontos do calvinismo. Estava com 4, agora não sei se eu estou com 3,5, não sei onde é que eu estou aí. Mas eu estou menos pronto para usar esse rótulo. Eu já digo, era um calvinista moderado. Mas eu descobri que os calvinistas não gostam de calvinistas moderados. O calvinista tem que ser um radical. Ele tem que partir para coisas radicais e, de tal modo, enfatizar a soberania de Deus que ele ofusca ou DKD, ou qualquer coisa, ofusca
o amor de Deus. E isso está revelado claramente nos 4 pontos, nos 5 pontos. Então, a guisa de introdução, mais ou menos, já que você pediu uma introdução, ela está pintada aí para você. E agora a gente pode abrir para... Eu acho que antes de abrir para perguntas, acho que queria... Ó, Rafinha, bem-vindo. Boa noite. Oba, tudo bom, Rafa? Mas não só, Rafinha, todo mundo é muito bem-vindo aqui. Hoje é um pouco diferente, é especial, por isso que tem pão de queijo. Que tem que ser comido quente, né? As torcidas aqui, uns amendoinzinhos, salgadinhos para tomar gelado. Então a intenção é fazer um negócio um pouco mais informal, não um negócio tão carregado. Mesmo porque quando a gente tendência que quando a gente trabalha essas posições vai ficar um pouco carregado. Se existe a divergência. Não. Mas fique à vontade, pegue pão de queijo, pegue refrigerante da Coca-Cola aqui no Coca-Cola boa. Talvez umas coisas que vocês possam pensar nessa linha ao invés de necessariamente trabalhar com posições, vamos fazer uma teologia bíblica, vamos conversar a partir das passagens, a partir das perguntas que talvez vocês tenham. Porque nisso aí a gente tem um território comum no qual trafegar, com a Bíblia aberta, ou de cabeça, se vocês não entenderam, eu tenho que fazer de fora. Todo mundo trouxe ali. Estou vendo aí uns iPads e iPods. Eu acho que acho que a questão do rótulo é muito... Quando a gente teve esse primeiro contato com o que é o calvinismo, ou existem duas posições, e acho que é uma coisa mais nova, pelo menos para a maioria aqui, faz mais ou menos um ano que a gente teve... Ninguém aqui fez seminário, né? Acho que o Dani fez projeto Marco. Ninguém mais fez? Não, ninguém. Dani fez projeto Marco? Lá em Belém. Em Belém, é verdade. Então, é uma coisa que a gente teve contato há pouco tempo, no máximo aí um ano. E a nossa grande preocupação é a questão do rótulo. Porque, você fala, calvinista já vira partidaísmo. E a nossa busca tem sido, pelo menos da maioria aqui, tanto na questão do calvinismo, arminianismo, quanto nas questões católicas, é o que a Bíblia diz. E a maioria daqui tem se empenhado, eu estava lá dentro, mas a gente tem esse grupo de sexta-feira, a gente quer estudar a Bíblia para descobrir o que a Bíblia diz, exatamente. E até que ponto vale a pena ou não esse tipo de partidarismo ou rótulo. Eu acho que antes de você apresentar, eu sou um calvinista, eu acho que é mais, o John Piper já fala isso. Apresente o que você acredita. É muito mais fácil a pessoa te considerar pelo que você tem apresentado. Eu acredito nisso. Porque se você falar, eu sou calvinista, ela vai olhar para Calvino lá atrás. Mas se você falar, eu acredito nisso, é muito mais simples. Mas vamos começar orando aí. O Rafinha já foi nada. Vamos, só para... Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque temos jovens interessados na tua palavra, em aprender sobre os teus atributos e os teus planos para nós. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus grande, tão grande que às vezes dificulta a nossa compreensão, mas pedimos o discernimento do teu Espírito, para que nós possamos cada vez mais entender como funcionam as coisas espirituais e assim poder na prática, no nosso dia a dia, te agradar e te glorificar. Nós pedimos por esse momento, que seja um momento edificante, que nós saímos daqui instruídos e mais aprofundados na tua palavra. Nos dá sabedoria, nos dá humildade, nos dá estudarmos as tuas escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Cara, só dar um pontapé inicial. Assim, será que o desenvolvimento assim, de uma teologia calvinista vai depender muito mais de uma teologia sistemática do que uma teologia bíblica? E, por exemplo, tem passagem de João lá como fala assim, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Mas no mesmo contexto você vai achar muito de responsabilidade humana.
o trabalho realmente para um desenvolvimento dessa maneira, no caso do calvinista, vai ser sempre mais numa linha de versos pensados que não se sustentaria numa teologia bíblica? Você acha isso? É difícil de responder, porque você tem muita gente fazendo isso. E você tem que avaliar pontualmente se o indivíduo está deixando o texto falar por si, não apenas em um versículo, mas no todo da teologia daquele autor, ou se ele está trazendo para o texto as suas pressuposições teológicas, sejam elas pessoais ou adquiridas, até você ter lido o cara como um todo. Então, por exemplo, passagens como essa que você citou. Se você abrir na página, no comentário do Hendrickson, por exemplo, você pode esperar uma clara exposição da teologia calvinista com base nesse versículo. Aí você fica suspeitando se o versículo é simplesmente um pretexto para expor a teologia calvinista. Ninguém vai discutir tudo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não tem um arminiano com a cabeça no lugar que vá tentar tirar a atuação prévia do Pai num versículo como esse. É impossível. O texto está lá, está claro. Mas, por exemplo, você pega a coleção do Martin Lloyd Jones sobre o livro de Romanos, tá? Ou a coleção do Martin Lloyd Jones sobre o livro de Efésios. Imagina, seis volumes de 500 páginas cada um, sobre um livro de 6 capítulos. É uma coisa prodigiosa. Mas, lendo o Martin Lloyd Jones, eu não li todo, me apresso a dizer, você claramente tem a impressão que ele está usando os textos como uma plataforma para defender a doutrina calvinista. Ele está lendo, nesses versículos, algumas coisas que os versículos não querem dizer. Um dos exemplos mais clássicos é Romanos 9:11. Na qual eu sinto que Romanos 9, particularmente, para falar torcido talvez seja demais, mas ele é canalizado para falar sobre eleição e reprovação individual, particularmente reprovação individual. Que era a maneira como eu me acostumei a ler a passagem. Mas eu não estou satisfeito com essa leitura mais. Eu acho que no contexto maior de Romanos 9:11, o capítulo 9 fala mais de uma coisa pontual e histórica do que uma coisa pré-temporal e eterna. Agora, essa é a minha leitura. Mas se você pegar qualquer comentário de Romanos escrito por alguém com alguma inclinação calvinista, ele já vai pressupor isso e basicamente não discute o texto. Que ali seria, por exemplo, Jacó e Isaú seria Israel e Edom. Povos e Faraó, ele foi levantado para um fim específico, para Deus mostrar a glória dele na rejeição temporal de Faraó para aquilo que Deus estava fazendo com o povo do Egito. Isso não quer dizer nada a respeito do destino de Faraó. Obviamente ele não era um dos eleitos, mas forçar essa passagem, forçar o leitor dessa passagem a encontrar aí uma preterição, uma danação pré-temporal, eterna, que não leva em conta a pessoa e a sua resposta, me parece forçar o texto. Mas, em algum lugar, se eu falar isso, ixi. É por aí. E por que ele falaria sobre
isso naquele contexto e não estaria se referindo à justificação. Bom, está falando sobre justificação. Naquela passagem, particularmente, está falando sobre a aparente rejeição de Israel. E Paulo vai começar a discorrer que Deus tem um projeto, e esse projeto envolve a seleção de Israel, e que a seleção de Israel para o projeto maior de Deus. Não é salvação, assim, por atacado da nação, mas para o projeto de Deus no todo da história. Israel foi eleito e Edom foi rejeitado. Paulo não está falando nada de novo, está simplesmente aludindo a Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3. Eu vos tenho amado, e vós dizes, em que me tens amado? Em que eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Em que contexto? No contexto de não chamá-lo para ser o veículo da aliança, o continuador da aliança abraâmica. Então, o contexto em Malaquias já aponta na direção de um plano maior e não especificamente sobre a salvação desse e a salvação daquele. Isso é jogado lá. Por quê? Porque a gente vê a carreira de Esaú e vê que o camarada era um profano, como diz Hebreus capítulo 12. Isto posto, você toma essa característica da pessoa e a impõe à exegese. Para dizer, esse cara aqui está ferrado desde a eternidade. Porque Deus escolheu o irmão dele e rejeitou ele. E como a escolha é pré-temporal, a rejeição também é pré-temporal. E sem qualquer consideração para com escolhas que a pessoa faça no tempo. Agora, tendo dito isso, eu sei que a minha proposta não resolve completamente. Por que ele chegou nessa condição? Em parte é porque Deus optou por Jacó. Aí o que aconteceu com Esaú? Esaú faz uma escolha errada, a partir daí ele é endurecido nas consequências da sua escolha. Da mesma forma como aconteceu com o Faraó. É maravilhoso, eu estou olhando isso aí por causa do trabalho que estou fazendo. A primeira menção ao endurecimento de Faraó é quando Deus chama Moisés lá no Sinai, na sarça ardente. Mas, à medida que o endurecimento vai acontecendo, será que são 7, mas 5 vezes, há uma reflexibilidade na linguagem. Faraó endureceu o coração de Faraó se endureceu, Faraó endureceu o coração. E aí estamos mexendo com a tradução como é que a gente faz? Endureceu ou ficou obstinado? Como é que é? Então nós reservamos o endureceu para situações quase que exclusivas da ação de Deus. Mas essa só aparece depois de Faraó ter se obstinado por uma porção de tempo. E fizemos de propósito essa distinção para a ficha cair um pouquinho. Fala, o senhor endureceu, o Faraó endureceu, afinal, quem foi? Então, quando você vê o obstinado, é Faraó agindo. Quando você vê o endurecimento, é Deus agindo. É um endurecimento judicial. Mesma coisa que aparece em Romanos, capítulo 1. Pelo que Deus me entregou, pelo que Deus entregou, pelo que Deus entregou. Então, à medida que a gente vai lendo passagens que lidam com essa questão, eu preciso ter em mente o todo do livro, o máximo que eu puder, e procurar dar o valor devido ao que está escrito. Eu te levantei para isso, para mostrar em ti a minha glória. Isso não é a eternidade de juízo que Faraó, Amenófis II, vai experimentar no inferno. É a realidade que naquele ponto da história, 1446, 45, naquele ano Deus humilhou os deuses do Egito por causa da obstinação desse indivíduo. E ele foi levantado para isto, no tempo e no espaço.
Isso não é dizer que ele não foi para o inferno, não é dizer que ele não foi condenado, é só dizer que essa passagem focaliza o temporal, mais do que o eterno. Então, essa cautela, esse cuidado, é que a gente precisa sempre cultivar. E é por isso que é bom você ler seletivamente e amplamente. Se você só ouve o John Piper, se você só lê o R.C. Sproul, e o Franklin Ferreira e o Mark Lloyd Jones, não tem como a sua cabeça imaginar outras possibilidades. Da mesma forma, se eu só ficar lendo Ryrie, Walver e tudo mais, eles não são arminianos, para falar bem claro. São pessoas que são calvinistas moderados. Boa noite. Bom? Chega aí, tem um chãozinho aqui. Tem um espaço aqui, só não pode sentar em cima do aipim aqui. Novo produto brasileiro da Apple. Vamos lá, gente. Perguntas? Que eu fico coçando aqui, mas minhas perguntas são todas tendenciosas. Eu tô vendo. Eu tô vendo, mas você. Todas as respostas tá tentando ficar quietinho aqui, viu? Eu parava, tem que perguntar. Carlos, Oi. qual o objetivo de Deus? Salvar a raça humana? Ok. O objetivo de Deus é promover o máximo bem-estar das suas criaturas. Debaixo da autoridade dele e para a glória dele. Ok. Eu sou muito restrito, para não dizer que sou miojinho de pardal. Traduzindo em bons termos isso daí, o que é? Isso quer dizer... Que você tem que colocar esses 3 eixos. Sim, ele vai colocar, vamos dizer, a finalidade dele é para salvar todo mundo ou não? Não. Ok. Assim eu consigo conversar. É sim, não. Não. Então não é. Por que a finalidade dele não é salvar todo mundo? Porque se fosse fazer isso, ele teria que violar a natureza que ele concedeu às pessoas que ele criou. Ele teria que dizer, você está obrigado a ser feliz. Ao fazer isso, ele diminuiria a sua glória. Por quê? Porque ele diminuiria a manifestação dessa glória nas criaturas que ele criou. Está fazendo sentido? Ok. Você está dizendo então que isso daí é a possibilidade de eu desenvolver tal coisa e isso gerar gratidão a ponto de eu glorificá-lo. Não apenas isso. Vamos pensar. O alvo passa por esses 3 eixos. Ou seja, o máximo bem-estar das suas criaturas. Sem que a glória de Deus seja maculada e a sua autoridade rejeitada. Deixa eu dar um exemplo muito simples. Um cara e uma menina se apaixonam. E eles estão certos de que se amam assim até o fim da vida, da existência e além dela. Tá? Então eles chegam com aquela famosa cantada. É impossível que 2 pessoas que se amem tanto não expressem esse amor em todo o seu potencial. Provavelmente ele vai falar com esse tipo de linguagem, então vai dar as costas para ele e vai embora. Né? Mas ele vai dar uma cantada com esse teor. Tá? E ela vai tentar resistir a isso, mas parece fazer tanto sucesso. Tá? Então, o bem máximo para eles seria ter uma relação sexual, várias relações sexuais, viverem juntos. E
pareceriam experimentar o bem maior que o mundo pode oferecer. Só que nesse bem maior, o que foi para o espaço? A autoridade de Deus sobre a vida deles. Porque ele definitivamente disse que esse não era o caminho para o bem maior. E a glória que ele poderia receber por uma união legítima de duas pessoas que de fato se amam e amam o suficiente para poder esperar e então consumar esse intenso desejo de beneficiar o outro, vai para o espaço. Isso aí. A glória dele foi para o espaço, a autoridade dele foi para o espaço. A gente chama isso de pecado. Em português bem simples e claro. Então, se você trabalhar com esses 3 eixos, me parece que você consegue pensar em termos do propósito de Deus para a história. Aí você começa a pensar em itens. Em que sentido o pecado contribui para isso? Essa é a grande dificuldade, é a máxima dificuldade. Qual é o papel do mal num universo de um Deus que está buscando o máximo bem-estar possível para suas criaturas? Okay. Essas criaturas foram dotadas da capacidade de discernir o mal, saber o mal. O mal era comer ou não comer dessa árvore. Quando Satanás chegou e disse, vocês serão conhecedores do bem e do mal, ele não estava falando em termos de informação. Estava falando em termos de experiência. E insinuando que a experiência prática do mal faria deles seres mais semelhantes a Deus. Porque o que ele prometeu é uma besteira. Né? Sereis iguais a Deus. Mas eles já eram semelhantes a Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, ela prometeu uma mentira e disse, o conhecimento do mal, o conhecimento experimental do mal, torna você uma pessoa melhor, torna a sua humanidade mais intensa, mais profunda, mais sábia, mais dimensional. E foi embora. Mas por que isso aconteceu? Essa resposta é muito, muito difícil e eu tenho certeza que eu não a tenho nem pela metade. Mas uma das questões relativas ao mal é que, eventualmente, o mal era necessário para que o universo que Deus criou e as criaturas que Ele colocou ali pudessem escapar da ameaça eterna do mal. As criaturas que Deus fez, Ele as fez com a capacidade de dizer, Deus, muito obrigado, mas eu acho que eu estou melhor sozinho. Prazer em conhecer, viver a minha vida. Se tivesse criado pessoas desse tipo e não tivesse no tempo e no espaço proporcionado a possibilidade do mal, o mal seria uma possibilidade eterna. Com o tipo de universo e de criaturas que Ele colocou aqui. Se Ele colocasse só golfinhos e chimpanzés e lacraias, não teria problema. Um seguiria comendo o outro e não haveria mal moral nisso. Mas as pessoas que Ele escolheu colocar tinham essa possibilidade. E teriam essa possibilidade porque as criou eternas. É outra questão a discutir aí entre os teólogos. Mas que aqui ninguém discute esse fato de que nós temos um componente atemporal, que uns chamam de alma, outros chamam de espírito, outros chamam de sei lá o que. Tá? Então, se esse universo é composto de pessoas assim, elas seriam eternamente suscetíveis à possibilidade de revolta. A não ser que essa revolta fosse julgada no tempo e no espaço de tal modo que ela fosse definitivamente suprimida, absolutamente julgada e fosse irremediavelmente extinta do próximo universo, ou da nova encadernação do universo, onde nós seremos, para usar uma frase bem calvinista, para sempre confirmados na nossa santidade, para nunca mais experimentar sequer uma sombra de mal.
Então, nesse sentido, contribuindo para a glória de Deus, no perfeito juízo sobre todo o mal, toda sua manifestação, a subordinação definitiva e voluntária do maior número possível de criaturas livres, com algumas aspas. Como é que você faz aspas numa gravação, né? Aspas aí, de tal modo que nesse novo universo não haja ninguém que esteja lá contrariado. Eu costumo brincar, dizer, você deve me ouvir dizer, não, né? Talvez fez TBAT. Não. Não fez ainda, sempre fala TBAT. Que uma pessoa contrariada no céu transformaria o céu no inferno. Uma só. Não precisava mais ninguém. Então, ele vai receber toda essa glória. E o máximo de criaturas deliberada e voluntariamente responsivas a essa proposta de Deus vai desfrutar dele. E as demais serão submetidas ao exercício da autoridade de Deus sobre aqueles que não quiseram submeter-se a ele. Então, se pensarmos sobre esse aspecto, há lugar para o mal, há um lugar para uma rebeldia, não há uma explicação perfeita. Sempre se pode perguntar, mas por que Deus fez o universo assim? E a minha resposta é muito simples, eu não sei. Eu não sei porque ele fez o universo assim. Mas ele escolheu fazer seres à sua imagem, ou à sua semelhança. E a única maneira em que esses seres criados poderiam ser assim, por não serem infinitamente santos, infinitamente justos, na sua essência, era que tivessem uma prova. O projeto dele foi, eventualmente, submeter outro ser humano ao mesmo tipo de prova. Não sei se por algum desígnio, esse ser humano nunca se casou, a despeito do Código da Vinci. Então não teve um auxílio na hora de se tentar. Né? Mas ele venceu o tentador e as mesmas tentações enfrentadas pelo primeiro homem, de modo a proporcionar uma vitória vicária. A gente está entrando em Romanos capítulo 5. Né? Todos os que morrem em Adão. Depois 1 Coríntios 15, são vivificados em Cristo. Duas humanidades, uma pendurada em Adão, outra pendurada em Cristo. Pensando nessa pergunta do Marcos, assim, da questão do propósito, que não é o propósito de Deus, mas isso anula a disposição de Deus em salvar todo mundo? A ausência do propósito. O calvinista de 5 pontos diz que sim. Mesmo que talvez ele não diga que anula a disposição, mas ele afirma que o meio pelo qual a salvação de alguns se torna possível é oferecendo uma salvação que é limitada apenas a esses alguns. Então tem uma limitação na disposição de Deus. Né? Então você pega uma passagem como 1 João 2,2. Né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Okay. O que significa a expressão todo o mundo? O que significa a expressão para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem? Hebreus capítulo 2, versículo 9. A resposta calvinista é: provasse a morte por todo tipo de homem. Baianos, corintianos, palmeirenses, gaúchos, suazilândigos, aborígenes da Austrália, esquimós do Alasca. Todo tipo de homem. Então eles trabalham
no sentido qualitativo da palavra todos, enquanto os não calvinistas de 5 pontos, não necessariamente os arminianos, os não calvinistas de 5 pontos leem essa palavra com o seu sentido mais normal no Novo Testamento. Agora, de passagem, a palavra todos, às vezes, é restringida. Eu dei um exemplo daquela passagem. Como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. O que significa esse todos serão vivificados em Cristo? Todo mundo vai ser salvo? O universalista pode pegar essa passagem e sair cavalgando, né? E dizer todos serão vivificados em Cristo. O Bartiano está aí, e o pessoal que acha que ela tem uma segunda chance, e vai por aí afora. Tá? Mas me parece que Paulo está usando o todos em relação a todos, só que aqueles que, como eu disse, estão pendurados em Adão e aqueles todos que estão pendurados em Cristo. Essa passagem me parece ser uma passagem onde a palavra todos pode ter um sentido restritivo. Mas ela tem indicações contextuais claras. Quando João diz ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelo mundo inteiro, sabe como é que o calvinista, 5 pontos, interpreta essa passagem? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, nós os apóstolos, e por todo o mundo daqueles que são salvos. Todos os eleitos. Eu já tinha ouvido falar dos judeus, de estar falando para os judeus. Porque ele fala do amor que desde o começo eles têm conhecido. Mas não tem uma vez a palavra judeu na mas primeira ele carta fala de João. que o argumento que o Pink usa, ele fala que como João, ele trabalhou mais no meio judaico. Pink disse isso. Disse. É porque Não foi o Pink Panther que disse isso. Não, Foi o Arthur Pink. AWP. Arthur W. Pink. Porque João é o mais universal dos evangelistas, né? A tradição cristã unanimemente diz que João passou uma parte do seu tempo em Éfeso. Sim, mas o Pink Trabalhou fala com os que gregos. quando ele fala do geral, isso quer dizer não só pelos nossos, são nós, Os judeus. os judeus, como do mundo inteiro, ele fala que os gentios, né, o mundo gentio. Mas para mim é muito mais fácil falar que os nossos, os eleitos, né? Os nós crentes. Os eleitos de agora e os de depois. Não. Porque eu vejo em João, o próprio João, ele argumenta que Jesus Cristo está intercedendo não só por nós, mas por aqueles que hão de vir. Sim, mas o que isso tem a ver com o mundo inteiro? Como é que João usa a palavra mundo? Talvez ele está usando exatamente, não somente nós agora, aqui, como aqueles que hão de vir. Porque quando ele fala mundo, ao meu ver, é mundo dos eleitos. Porque se eu falar que não é mundo dos eleitos, como é que eu vou dizer que ele morreu por muitos e não por todos? Como está nos evangelhos. Como é que eu vou falar por muitos, como está em Isaías? Uhum. Daí fica difícil eu explicar esse muitos. Eu vou ter que fazer um exercício teológico muito maior para explicar esses muitos do que esse todos. Bom, Está entre nós, o exercício teológico a mecânica do exercício aí eu não sei avaliar assim. Mas pensa bem. Quando João, estou pensando especificamente em João, quer falar dos eleitos, ele usa a palavra eleitos. Quando ele quer falar de nós, ou das ovelhas, e também ovelhas de outros pastos, ele não usa o tipo de linguagem que ele usa em 1 João. Uhum. O que me leva a crer que, de novo, o Pink está, e qualquer outro que faça isso, está ignorando os paralelos deliberados que existem não só entre o 1 João e o Evangelho, mas como João e o sermão do cenáculo, o discurso de Jesus no cenáculo, onde ele faz essa citação lá que
que você mencionou de João 17. Né? Oro não somente por estes, Mas por aqueles. mas aí ele define muito claramente aqueles que vierem a crer por intermédio dele. Então, Ali é claro. a linguagem é específica. Agora, quando na carta que supostamente foi escrita pela mesma pessoa, a linguagem é distinta, eu preciso dar um pouquinho de atenção para isso. Então, eu tenho que pensar o que João está dizendo quando ele usa essa palavra. Ele é o hilasmos, né? A propiciação pelo nosso pecado. Ele está refletindo um pouco da doutrina paulina. Quer dizer, não é paulina, é doutrina apostólica. Jesus foi oferecido como aquele sacrifício que torna Deus propício. Ou seja, que apazigua a ira ardente de Deus. Então, o próprio exemplo veterotestamentário disso era um sacrifício que era oferecido pela nação como um todo. Nessa nação, que era uma nação escolhida, havia os fiéis e os meramente religiosos. Mas aquele hilasmos que era oferecido, por exemplo, no dia da expiação, que eu acho que é a figura que Paulo tem em mente, o sacrifício que ia ser, cujo sangue ia ser presbiterianamente aspergido sobre o hilasterion, caporetes, a tampa da arca, no lugar da expiação, era suficiente para todos, do ponto de vista da aliança temporal, era eficiente para todos, mas do ponto de vista da salvação eterna, era eficiente apenas para os eleitos. Então, essa discussão em termos de qual era a eficiência e qual era a suficiência, a gente não vai resolver. Tá? Tem, na velha apostila de TS3, lembra? Os argumentos de cada um dos lados. Tá? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Não só pelos novos de todo mundo. O fato de Cristo ter morrido pela sua igreja. Né? A igreja que ele comprou com seu sangue. Certo, sem dúvida nenhuma. Isso é eficiência do sacrifício. A questão da suficiência jaz nesse todo, nesse mundo. Da mesma forma, quando usa essa palavra, rabim, né, o poloi, hebraico e grego, eu preciso determinar o que é que está por trás desse poloi. Isaías 53 é a passagem que me vem à mente, não sei se eu estou com ela certa na cabeça. Acho que esse é o meu. Esse é o seu? É. Na verdade, o seu é mais sofisticado do que o meu. O meu está mais para aipim do que para qualquer outra coisa. O seu Bible Read deve ter o grego, hebraico, né? Tem. Meu Alemão em português. Vamos lá, Isaías 53. Está em Isaías, mas não está em Isaías 53. Cadê o meu versículo certo? Mas você vê, essa discussão, né, tem que ser trabalhada. Né? A dificuldade da suficiência e da eficiência, eu acho que suficiência não se cogita. O que Deus não é suficiente, né?
não se cogita. O que se cogita é a objetividade dele. Porque o que ele quiser, ele faz. Inclusive oferecer um sacrifício que seja para todos? Não, ele vai estar ligado com o que ele já escreveu. Não. Um sacrifício que seja suficiente para todos. Mas é que, outra vez, para mim não entra nem em discussão a suficiência. Ele faz o que ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser. Mas essa é justamente a questão que é absolutamente determinada como central e inegociável pelo calvinismo tradicional. É um lugar comum, né? O calvinismo tradicional é o sacrifício visava apenas os eleitos e apenas garantia a salvação dos eleitos. Só. É desperdício de obra de Deus, né? Se ele fosse fazer algo além dos eleitos. Se a questão fundamental fosse só a salvação dos eleitos. Mas quando você começa a pensar em termos da glória de Deus, do bem-estar maior das criaturas, debaixo da autoridade dele, a obra de Cristo transcende em muitos eleitos. Sabe qual é o meu versículo favorito da Bíblia agora? Colossenses 1,19. 17, eu acho. Ele é o primogênito da criação. Branco, total. Sexta-feira de noite. O primogênito da criação é 1,15. É 1,17. Eu tô com dificuldade de achar Colossenses. Colossenses, então aí aí é pior do que isso. Você tá colocando muita resposta. Um 20. Valeu. Para que por meio dele reconciliasse consigo mesmo o quê? Todas as coisas. Agora, não pode ser mais abrangente do que isso. Como? Como que ele ia reconciliar? Tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Por meio do sangue da sua cruz. Então, o sangue derramado na cruz tem uma abrangência muito maior do que a salvação dos eleitos. Esse versículo não pode ser ignorado sob pena de você ser intelectualmente desonesto com Paulo, pelo menos com Paulo. Agora, a gente entra aí num problema muito sério. O que significa reconciliar todas as coisas? Esse é um versículo que o universalista também gosta muito. Aí entra a história da glória e da autoridade. O que é reconciliar todas as coisas? É trazer todas as coisas debaixo da autoridade de Deus outra vez. Porque o nosso sistema está com um vírus espalhado, bem espalhado. Então, o que é a cruz de Cristo? A cruz de Cristo é o antivírus. É o Avast celestial. Para um que é mais democrático, não precisa pagar. O céu é um Mac, viu? Ai. Carlos, eu ouvi um argumento outro dia. Na verdade, eu não sei se procede ou não procede, você vai poder dizer muito mais. Porque ele dividia a vontade no grego, falando que existiam duas palavras no Novo Testamento para expressar a vontade de Deus. Né? Eu estava procurando explicação para 1 Timóteo 2,4, né? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o deseja, ou a vontade ali, ele diferenciava em duas palavras. Não sei se existe essa diferenciação efetivamente. E como poderia explicar isso? Existe o verbo bulomai e o seu substantivo bulé, que é tratado de um modo geral como aquilo que é o que a gente costuma chamar da vontade determinativa de Deus. E a palavra céus, escapou.
eu não sei se o verbo lá é o verbo thelon e telema. Telema é a passagem que a palavra não estava imediatamente. Aqui é tel. Em 1 Timóteo é Que tel. expressam algo mais desiderativo, mais na base do desejo, da expressão não do exercício da vontade. Essa é uma discussão um tanto quanto difícil de fechar. Por exemplo, quando Jesus estava no Getsemane, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. O que estava acontecendo ali, pessoal? Era possível que a vontade de Jesus fosse contrária à vontade do Pai? Como é que Jesus pôde orar essa oração? Não seja feito o que eu quero, mas aquilo que tu queres. Isso é um probleminha. Que deu até excomunhão já. Se Jesus tinha uma vontade ou duas vontades. Mas se você diz, não, Jesus tinha duas vontades, você fica pensando, peraí, que tipo de jogo é esse? Quando o negócio está meio... Você troca de baralho? Era bipolar. Bipolar. Não. E gente foi para a fogueira porque disse que Jesus tinha uma vontade só. E talvez eu seja simplório demais, mas eu concordo com esse Sérgio de Constantinopla que foi excomungado porque disse que Jesus tinha uma vontade só. Ele tinha uma vontade só porque ele era uma pessoa só. E vontade é um atributo da pessoa, não da natureza. Deus tinha duas naturezas, mas era uma pessoa só. Agora você precisa ver que verbo que Jesus usa lá. Não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Ele está se submetendo à vontade do Pai. E o que ele está dizendo é, o meu desejo humano é fugir disso. Não tem como. Não existe ser humano sobre a Terra que deseje a morte. Mas alguém... Mesmo os suicidas, na hora... Minha teoria é que na hora do tiro, eles nunca ouvem o tiro, né? Porque não dá tempo. Ali, Carlos, nessa passagem que você está citando, quando ele fala, faça de mim esse cálice, é uma posição puritana que eu li, que eu ouvi. Eu até gostei, na verdade, mas ele está falando, esse cálice é o cálice da ira de Deus. Sem dúvida, que ia ser manifesta a morte dele. Exatamente. Então, ninguém vai querer. Jesus, eu não quero enfrentar a ira do Deus vivo, mas por vocês... Mas esse não quer enfrentar a ira do Deus vivo é contrário ao sangue que era conhecido desde a fundação do mundo pelo Deus trino e eterno. Então, a vontade de Jesus estava expressa desde a eternidade. Eu, filho, isso é bom calvinismo. A aliança da redenção. O filho se compromete com o pai a ser o sacrifício que vai salvar a humanidade. E o pai promete ao filho a dádiva de todos eles. Isso é bom calvinismo. Quer dizer, bom calvinismo no sentido de ser fiel à teologia calvinista. Não, vocês estão dizendo que o grupo tem um viés calvinista. Eu estou querendo ver quão calvinista vocês são. Oi. Supralapsarianismo. Um argumento que para mim, que eu ouvi, né, sobre a questão de salvar ou não salvar a todos, até que ponto é correto, se for realmente vai dizer, que seria como anular a justiça de Deus, salvar a todos, a questão da justiça de Deus. Oi?
Não, eu não sei se a justiça de Deus seria anulada se todos fossem salvos. Ah, não há impedimento aqui, assim como o Espírito persuadiu alguns, ele persuadisse a todos. O fato é que nessa persuasão do Espírito, no meu entender, talvez não tão calvinista assim, a realidade da vontade humana não é eliminada. Ela é persuadida pelo Espírito, mas ainda é expressa de maneira pessoal. Aí é que trombam calvinistas e arminianos clássicos, porque como o arminiano define a depravação da raça humana e como o calvinista define a depravação da raça humana. Quando o calvinista fala de depravação total, ele isenta o homem não regenerado da própria capacidade de crer. O que é complicado, porque essa sempre é a exigência de Deus. E ele a faz para quem? Para pessoas não redimidas. Parece meio incoerente que Deus exija alguma coisa que ele não dá. Mas ele não supre essa incapacidade, não? Mas como que ele supre essa incapacidade? Essa é a grande questão. Essa relação do Espírito. Mas o que o Espírito crê no nosso lugar? O Espírito não convence a gente. O Espírito não crê no nosso... Sim, tudo isso cai nessa palavrinha que eu usei, a palavra persuasão. Ele nos persuade, ele nos conquista, ele nos ganha. É uma divina cantada. E tem jeito de resistir? Experimentalmente, eu posso dizer que tem. Porque eu resisti a ela por muito tempo. Porque eu resisti a ela por muito tempo. Sabendo como é a questão dos termos que a gente usa, e um vai puxando o outro, a graça é irresistível. Em que sentido a graça é irresistível? Ela nunca pode ser resistida, ou ela é, em última análise, irresistível? Para os eleitos. Agora, o próprio jovem rico, a não ser que a gente destitua Jesus de divindade, ele é uma evidência dessa resistência da graça, né? Porque o próprio Jesus falando e ele resiste. Não seria? A resposta a isso vai ser... A resposta calvinista vai... Ele resistiu porque ele não era dos eleitos. A resposta não é ele resistiu porque o seu orgulho era tal que ele não queria reconhecer a necessidade que ele tinha de Jesus. Mas, assim, pensando no conceito da graça irresistível, que ele não resiste à voz de Deus, aí diminui a divindade de Cristo. Porque é uma pessoa divina falando ali. Não é a pessoa do Espírito, mas é o Filho. Olha só, você já pensou quando... Mas é uma persuasão divina de qualquer jeito. É o Filho, igualmente Deus, como o Espírito. Ele está dizendo para esse camarada, tá? Você tem uma série de coisas a seu favor, mas essas coisas ao seu favor estão atrapalhando você. Porque estão fazendo você confiar em você mesmo. Abre mão de tudo aquilo que você pensa que é bênção de Deus na sua vida, e então você vai ter a pobreza de espírito necessária para confiar em mim. E ele bota as coisas na balança e fala, não, eu prefiro correr o risco de ficar com as supostas bênçãos materiais de Deus aqui, e se retira pesaroso. O que foi isso aí? Foi uma
instância, foi um exemplo de como a bondade de Deus na vida de uma pessoa foi resistida. Agora, infelizmente, nós só temos um episódio da vida do jovem rico. Sabemos o que aconteceu com ele. Sabemos que ali ele saiu, retirou-se, pesaroso, porque tinha muitas propriedades. E o reino do céu não era tão bom quanto o reino da terra. Mas esse não é o fim dessa história. Eu não sei qual é o fim. Pode ser que ele ficou com isso e morreu e foi para o inferno. Mas algum tempo depois o pessoal disse para Pedro e João: vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Será que esse camarada teve uma outra chance nessa vida aqui? Não vamos dizer que eu estou dizendo. Será que esse cara teve uma outra chance nessa vida? Eu estava olhando aqui, procurando ver a palavra. Não seja feito como eu telo. Isso é bom disso. O pessoal que tem língua presa pode falar grego sem saber. Né? Não seja feito como eu telo, mas como tu teles. Né? Na verdade, ele nem usa o verbo telo para Deus. Né? Como tu. Plen urosego telo al rosu. Depois daquela velha pergunta se Jesus estava falando com Deus em grego ou em aramaico. Né? E aí o verbo seria um só. Mas tudo bem. Então, essa questãozinha, voltando aí, o teor, o som do Novo Testamento e do Antigo Testamento também, menos volumoso, é que esse amor é avassalador. E o que demonstra a gravidade da corrupção humana, a profundidade dessa depravação, que é capaz de distorcer a perspectiva desse amor e endurecer o coração de uma pessoa para ela dizer não. Agora, se a gente for rodar aqui em volta, talvez de nós todos aqui tenha uma pessoa que creu em Jesus Cristo a primeira vez que ouviu o Evangelho. Mas não é o meu caso. Eu cresci ouvindo o Evangelho, estava vacinado contra o Evangelho. Estava tão perto da luz que não conseguia ver. Né? E lutei. Né? Quando C.S. Lewis fala que ele foi o convertido mais relutante do Reino Unido, né? Entrou esperneando no Reino de Deus. Eu posso assinar embaixo, a mesma coisa. Hoje eu tenho uma foguetória, eu pensei que fosse vocês começando a reunião. O esquenta de o que a gente tira dessa... Olha, são 11 horas, para que 11h30 eu precisava sair. Dessa conversa inicial. Vamos parar e focalizar um pouquinho. Que nós temos questões que precisam ser tratadas pontualmente, exegeticamente, primeiro, antes de serem tratadas sistemicamente. Então eu tenho que estudar como que João usa a palavra mundo. O que João quer dizer quando ele diz porque Deus amou o mundo? Se eu for pegar a maneira como Pink, Berkhoff, Ferreira, e para usar um nome brasileiro pelo menos, leem João 2:2, 1 João 2:2, e colocar a mesma palavra num outro versículo de um outro livro do mesmo autor, que mundo foi esse que Deus amou? Pode ser só o mundo dos eleitos? O que significa aquela expressão? Para que todo aquele que nele crê, e na paz hopstil, a fim de que todo aquele que crê, todo o crente. É mais difícil. Então eu não posso presumir sistemicamente que onde isso for apresentado e estiver dizendo respeito à salvação, eu jogo um limitador numérico
para caberem só os eleitos dentro dele. Carlos, eu tenho uma tendência a dizer, porque em João 1, mas a todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Interessante essa ordem, não? Daí todo mundo fala, tá vendo? Tem que crer. Mas logo em seguida ele fala, aos quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Perfeitamente natural isso. Então, Não tem problema agora nenhum. nada é ação de Deus, para que ele creia. Não tem Então, se ele nenhuma precisa pessoa. de Deus para crer, Não, ele não precisa de Deus para crer no sentido de Deus passar por cima, fazer uma ponte safena para ele chegar à fé. Tem uma pessoa aí que crê. sim, Essa pessoa a crê. pessoa tem que crer. Sim, Mas ela só crê se tiver a ação do Espírito Santo. mas qual é essa ação do Espírito Santo? Você chamou de uma... Persuasão. Uma persuasão. Persuasão muito forte. Eu posso chamar de você. Você não consegue. Não, é uma persuasão. Você não consegue. Eu uso a palavra Tá persuasão. Eu uso essa persuasão porque é uma palavra boa. É uma palavra bíblica. Sim, mas você Tá? está perdendo. Mas sabe o que o calvinismo tradicional diz? Que primeiro o Espírito Santo regenera a pessoa para que ela possa crer. Porque ela está morta, né? Mas se você inserir esse degrau no processo de salvação, eu acho que nós estamos lidando com um pouco de desonestidade da parte de Deus. Por isso que eu estou dizendo, Não, mas por que qualquer coisa. Eu não estou entendendo o calvinismo, só para entender o seu... Por quê? Porque Deus nunca chega e diz assim, regenere-se e creia. Deus diz, arrependa-se e creia. Tá? Então, o calvinismo diz que a depravação total é tão total que a pessoa é incapaz de crer. Mas não parece fazer sentido que Deus ordene às pessoas que elas creiam se elas são incapazes de crer. Que elas se arrependam sem elas terem a possibilidade de se arrepender. Agora, eu não estou negando com isso que o Espírito Santo não haja na pessoa. Ele vai ter que agir. Ele vai ter que lidar previamente, ele vai quebrar resistências, ele vai expor as falácias, ele vai motivar a fé. Ele não tem problema nenhum de usar todas essas expressões. Eu fui motivado à fé pelo Espírito Santo. Ele foi precisando quebrar todo o meu orgulho, toda a minha autossuficiência, toda a Quase que ele fez confiança. uma ponte safena em você. Mas a fé, então, a fé quem... Mas sabe por quê? Mas sabe por quê que eu sei que não teve esse bypass aí? Por causa da minha própria relutância. Entendeu? A minha própria relutância me mostrou a paciência de Deus e até aquele ponto em que eu falei, ok, eu me rendo. Eu realmente preciso disso que eu já preguei para outras pessoas. Que eu já tinha levado pessoas a Cristo. E lá no fundo a coisa estava ainda totalmente indefinida para mim. Você acha... Não, Não, de Efésios 2:8 eu até pensei nisso também. poderia... Que o isto ali Isso não se vem de refere vós. mais à salvação do que à fé. Porque se você interpreta imediatamente, em português, pelo menos dá para Pela graça sois salvos. a fé não vem de vós, é dom de Deus. Uhum. Também vamos discutir isso até o dia do arrebatamento pré-tribulacional. Fisicamente. Eu nem tu está perdido. Não, a gente não pode entrar. Hoje não, hoje Vamos lá, não. uma passagem de cada vez. Uma passagem de cada vez. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. Agora, qual é a briga exegética? Primeiro, a briga exegética é a palavra pistes é feminino e o pronome isto é neutro. Então, os não calvinistas, os não reformados,
apontam para o gênero do pronome, dizendo que o antecedente dele não pode ser a palavra pisteos, né, pistis, ali, porque é uma palavra feminina. Bom, obviamente aí, para defender o sistema, o cara sai correndo todas as gramáticas gregas, desde Platão, né, até o Robert Mouse. E vai chegar em algum lugar onde tem um antecedente feminino e um referente neutro, masculino. Mas a gramática realmente, então, não vai solucionar o problema. E vão permanecer lado a lado essas duas posições. O isto referindo-se a todo o processo, que é a linha normal dos calvinistas de 4 pontos, ou de 3 pontos, ou de 2 pontos. Ou eu de um ponto. De um ponto. Você é calvinista de 1 ponto. Ele inventou essa. E tô decidindo qual é ainda. Qualquer um dos 5, aquele um só. Cara, se eu com 4 eles não acham que eu sou calvinista, imagina você com 1. Você falou que era de 4, né? Só escolher qual dos 4. Então, por exemplo, tá vendo como é que a gente aborda isso? E aí é a vantagem de você poder olhar e ler os diversos autores e verificar as opções exegéticas. Por isso que saber um pouquinho de grego é perigoso. Saber algum grego é bom. Né? Saber muito grego, se você não se orgulhar, é melhor ainda. O problema é esse bendito orgulho aí que incomoda a gente. Então você chegar no ponto que você pode dizer, ok, eu entendo a proposta de um Hendrickson, eu entendo a proposta de um Abbott, de um Rona, tá? E creio que a minha preferência está em que o tutor se refere ao processo como um todo. Mas eu não vou chegar a dizer que esse camarada aqui está forçando a barra, porque a gramática permite. É possível, embora eu acho pouco provável. Eu acho que essa aqui é mais provável. Mas eu não posso descartar isso aqui e dizer isso é herético. Tá? Bima, sua observação. Então, era essa do Lucas. Tentar fazer um ping-pong assim, com questões tão profundas, eu sei que é difícil. Você acredita que colocar um ponto mais simples assim, aquelas pessoas que foram abortadas estão no céu? Ping-pong. Resposta, sim, eu acredito. Você pediu que se eu acredito ou não. Eu acredito que sim. Agora, tendo dito que sim, eu tenho que lidar com a razão mínima pela qual eu acredito isso. Tá? Primeiro, porque eu sou um traducionista, basicamente. Ou seja, eu acredito que a imagem de Deus, a vida é transmitida pelo processo normal de criação, que reflete um pouco da imagem de Deus em nós, homem e mulher. E que essa pessoa que é gerada tem todo o potencial humano de pessoa, inclusive o pecado natural, né? O pecado que passa por natureza, e o pecado imputado. Aí, bom calvinista. A imputação do pecado de Adão se estende também a esses não gerados. Se isso aí é verdade e essa pessoa nunca creu, como é que você acha que ela vai para o céu? Porque vai para o céu precisa crer. Então eu trabalho com a justiça, o amor e a coerência de Deus.
como você não tem nenhuma implicação bíblica para isso, né? E certamente 1 Samuel 12 não é sobre isso, filhinho de Davi, a justiça de Deus precisa ser equilibrada com os demais atributos de Deus. A justiça, operando sozinha, diria inferno. E algumas pessoas que eu conheço, colegas meus, alguns de algum tempo, já chegaram ao ponto de dizer isso no seio da própria família. Morreu, só vai para o céu se for eleito. Vai ser um grande consolo para uma mãe que perdeu um bebê. Se a justiça operasse sozinha, esse seria o veredito. Se o amor operasse sozinho, ele teria que dizer, vai para o céu. Mas a própria coerência de Deus diz que você está diante de um caso em que a condição pela qual a pessoa desfrutaria dos benefícios, tanto do amor quanto da justiça de Deus, não pode ser satisfeita. Diferentemente do caso do índio, né, do africano, seja lá qual for a raça ainda não alcançada. Essa pessoa está ainda num estágio ainda tão potencial que não é capaz de saber-se pecadora, arrepender-se do seu pecado e confiar na provisão que Deus fez. Então, nessa situação, a coerência de Deus, a sua sabedoria, a sua justiça e o seu amor se equilibrariam de tal modo, de novo, que a provisão da cruz de Jesus Cristo se aplicaria àqueles que não têm capacidade, que não têm conhecimento, que não têm capacidade de satisfazer as condições sine qua non, arrependimento e fé. Isso é diferente do caso do Tuareg lá no meio do deserto do Saara, porque ele tem revelação natural, ele tem revelação de consciência que diz tanto a respeito do geral quanto a respeito do específico, condenando, justificando o seu próprio raciocínio, Romanos capítulo 1 a 3, capítulo 2 especificamente. Então, nesse sentido, eu acredito que sim. Agora, isso dá muito mais trabalho na hora do funeral da criança do que simplesmente citar 1 Samuel 12, 26. Acho que é 26. E é por isso que os pastores todos lascam o braço nesse versículo. A criança foi para onde Davi estava, Davi foi para o céu, a criança foi para o céu. Existem alguns teólogos que eles falam a mesma coisa, só que eles não falam o que você acabou de falar, que é através de Cristo. Tem que ser. Tem que ser. Não, eu concordo, mas Gruden, ele fala, crer a mesma coisa, mas como se ele dá a entender como se tivesse outro caminho. Não existe outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Qual você vai invocar? A inocência da criança? Não existe. Salmo 51:4, torpedeia isso. O Erickson, ele fala nessa linha do... Assim? É. Sim, mas a salvação só é através de Cristo. Não há outro caminho. A salvação é efetuada sempre com base na obra de Cristo. Ele chega a extrapolar, ele fala que o filho de crente, esse é salvo. Crentinho. O filho do descrente, esse vai Mas morrer. isso aí é por causa da herança reformada dele. Né? Lembra? Nós é mais incoerente. É complicado. Mas essa é a leitura, é uma leitura sistêmica, não exegética de 1 Coríntios capítulo 7. De outra forma, vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. E onde lê a palavra santos, ele lê salvos. Mas não é a palavra salvo que está escrito lá, é a palavra santo. Santo, às vezes, significa salvo. Às vezes, significa simplesmente separado. Ou consagrado. Então, ele está lendo sistemicamente e não exegeticamente.
Esse é o grande desafio. Né? Eu tenho que lidar com algumas passagens que eu tenho que pensar fora do quadradinho dispensacionalista, por exemplo. E eu estou tentando fazer isso. O resultado, tem coisas que eu discordo dos meus professores, assim, bem claramente. Tá? Mas esse é o desafio para um grupo como esse. Né? E vocês fazerem isso que vocês estão fazendo ocasionalmente. Eu não posso dizer, toda semana se vocês quiserem eu vou estar aqui. Mas, sei lá, uma vez por semestre, isso ia ser um grande prazer. Para esse pica-fogo, assim, sem não necessariamente chegar a uma solução e fechar tudo, mas talvez abrir um pouco o leque de opções que vocês têm. Quase se converteu, Bino. Só, eu acho que eu tenho uma última pergunta. Só. Mais 20 minutos. Última, tem 10 minutos Só para terminar aqui. 10 minutos aí. Eu percebi que em muitos textos que a gente conversou aqui, a gente restringia a interpretação para não cair no universalismo. Né? E o universalismo tem se demonstrado em contrapartida ao calvinismo que tem renascido nos jovens e que é o que a gente tem visto. Então, por exemplo, você pega o Rob Bell, que lançou um livro, Love Wins. Existe efetivamente o perigo disso voltar como uma grande tendência dentro da igreja? Porque o que facilita atrai muita gente. Né? E a questão da igreja emergente nos Estados Unidos está bombando lá. Ela vai submergir logo. Você acha que tem perigo de vir para cá? Igreja submarina. Espero que seja. O universalismo nunca se retirou realmente. Ele fica na periferia. Tá? Como também o gnosticismo está sempre na periferia do cristianismo. E é interessante mesmo, nós realmente estamos numa fase em que há no ambiente em que vocês vivem e trabalham uma espécie de neognosticismo, que não é aquele misticismo maluco da Shirley MacLaine, mas essa autonomia da verdade no indivíduo. É a minha verdade, a famosa testemunho do Ronaldo no Congresso. Essa é a minha verdade, senador. Pode ter outras, mas essa é a minha. O que pessoas como o Rob Bell estão falando, aliás, o Rob Bell não é o primeiro delas, já tem gente aqui no Brasil insinuando isso faz tempo, uma liberalização do acesso via outras religiões ou religião nenhuma. O Ricardo Gondim, naquela entrevista à Carta Capital. Mais ou menos. Né? Vai facilitar por um tempo, mas ele é incapaz de oferecer a longo prazo essa satisfação. Porque as pessoas têm uma consciência dada por Deus dentro dela, e essa vai continuar a incomodá-la. A não ser a pessoa que chegue naquele ponto em que toda noção de moral foi de tal modo sistematicamente destruída que não faz diferença nenhuma. Mas geralmente essas pessoas não estão dentro das igrejas, estão fora. Então, por toda a celeuma que ele causou e todas as resenhas que ele provocou, e pelas lebres que ele levantou, como é que a gente vai lidar com essas passagens? Deus não deseja que ninguém chegue, que ninguém se perca, senão que todos cheguem a hora. Como é que você vence? Mas isso não é novidade com o Rob Bell. O inclusivismo soteriológico do Sanders, do Hinnock, da Braulia, Ribeiro. Paula Ribeiro, estão aí. E a direção em que o Gondim foi. Porque quando você abraça uma teologia do processo, basicamente, você desemboca nesse semi-universalismo.
Então eu não me preocupo tanto assim com o livro do Rob Bell, porque ele vai ser exposto pelo que ele é uma tentativa de jogar água na cerveja, jogar água no leite do cristianismo. E está com tanta Bíblia contra ele que é... Então, de novo, a questão é, ele está incomodado pelo restritivismo do cristianismo. Qual é a melhor maneira de atrair as pessoas? É não ser tão restritivo. Qual é a maior restrição? É o inferno. Talvez seja por isso que, antes de morrer, John Stott se tornou um aniquilacionista. Interessante que em nenhum dos epitáfios que os evangélicos escreveram para ele, ninguém teve a coragem de dizer que ele se afastou da fé histórica tradicional no que diz respeito à eternidade do inferno. Ninguém teve a coragem de dizer isso. Todo mundo só pintou 1974 a 1990, quando ele ainda estava bem. O último livro dele, A Cruz de Cristo. Dali para frente, ele abraçou um aniquilacionismo. Isso faz dele um herege? Não. Tem muita gente boa por aí que concorda com ele. Que Deus vai só desligar a chavinha dos não eleitos e o inferno vai ser esvaziado. Vai ficar talvez lá só Satanás, o anticristo e o falso profeta que merece a eternidade. Os outros não. Então, mais ou menos isso. Então, Rob Bell não é uma voz no deserto. Você tem que entender isso. E tem mais gente falando com ele. Mas a igreja sobreviveu a outros Rob Bells ao longo da história. E os argumentos dele têm que ser refutados com a exegese das passagens que ele cita. Quem vai fazer isso? Não sei. Não precisa ficar esperando que os professores de seminário façam isso, porque ele não tem tempo, está ocupado ensinando vocês a aprenderem a fazer isso. Eventualmente a gente vai fazer. Vocês que leem inglês, procurem aí no site da Biblioteca Sacra, tem no site da JETS, Journal of Theological Evangelical Society. Certamente tem resenhas sobre o livro dele. Aliás, deixa eu fazer um desafio. Quantos de vocês leem inglês? Você que falou que é sócio júnior da Evangelical Theological Society? Não. Você pode, por um preço ridículo mesmo, se tornar um membro júnior da Sociedade Teológica Evangélica. Cara, você paga $30 por ano. Recebe 4 livros por ano, 4 jornais, com dezenas de artigos muito interessantes, bíblicos, exegéticos, históricos, teológicos. A grande briga agora no JETS é John Piper e Norman Wright. O que significa justificação? Essa é a briga agora. Essa nova perspectiva de Paulo, negócio complicado aí. Mas a ideia básica é rejeitar a formulação reformada da justificação forense. Deus nos declarando justos com base nos méritos de Cristo, em favor de uma porção de outros sentidos possíveis da palavra justificação aí. Eu acho que vale a pena, se vocês quiserem ser recomendados, quiserem procurar aí, acha o site, bota assim, JETS. Vai aparecer primeiro o time de futebol dos Estados Unidos, mas bota Journal of the Evangelical Theological Society. Eu acho que não precisa de recomendação. Você não precisa ser teólogo, não precisa ser professor, não precisa nada. Você diz, eu sou um teólogo amador. É uma pessoa que ama a teologia. Se for profissional, eu já aumento um pouquinho. O que você pensa do William Lane Craig? William Lane Craig. Olha, Apologeta. eu tenho lido um pouco do que ele escreveu. Eu ainda estou tentando ler o suficiente para chegar
e ver para que linha ele vai. Me parece que ele é mais do lado evidencialista do que do lado fideísta. E nessa briga entre evidencialista e fideísta, eu fico muito com o pé em cada canoa. Eu gosto demais das evidências, mas olho e vejo que realmente tem um quê de pressuposição que torna a apologética muito difícil, até que você encontre esse campo comum que você pode dialogar com. Nessa discussão. Eu vou estar no Congresso da Fiel ano que vem, que ele vai falar. Ele não Hã? Ele não Não, né? Mas assim, do ponto de vista de calvinismo e arminianismo, ele Eu não é conheço a molinista. posição dele. Ele é o quê? Molinista. Aquele Juan Molinos. Molinos. Era muito. Dom Quixote também era. Foi lá e. Carlos, muito obrigado. Olha, foi um prazer. Eu realmente gostei de ficar, mas eu não estou em condições. Eu tenho um fim de semana puxado pela frente. E aqui eu quero registrar minha, não somente a gratidão, mas esse lado, acho que do Ministério do Carlos, de investir em jovens, né? Jovens desejosos de aprender a falar. Mais jovem, então mais jovem. Mais jovem do que eu. E aí alguém que sentiu o desejo, ora por ele, pelo Deixa eu orar ministério. por vocês. Ah, é? Deixa eu orar por vocês. Senhor, que grande alegria, mas muita alegria mesmo. Ver um grupo de homens tementes a Ti, dispostos a dar o seu tempo e descanso para investigar a Tua Palavra, porque desejam servir-te melhor, porque Te amam, querem entender Tua vontade, querem praticá-la. Isso dá muito ânimo, muito ânimo. Isso é um grande e maravilhoso desafio. Eu quero rogar pela vida de cada um desses rapazes. Para aqueles que são casados, eu peço por suas famílias. Peço por eles como maridos e pais. Peço que tu os sustentes firmemente nas tuas mãos e na tua palavra, para que sua vida tenha um impacto na geração futura. Para esses rapazes solteiros ainda, que têm uma vida pela frente, eu peço que te coloquem como a prioridade número 1 nas suas vidas, que guia e orienta e norteia suas decisões, suas escolhas de companheira, de carreira, de serviço, e que cada um deles almeje aquela maravilhosa obra de ser um líder na tua igreja, alguém que é modelo do rebanho, patrão dos fiéis. Muito obrigado por isso. Peço que dês a cada um fim de semana muito especial de comunhão, de serviço, de alegria na tua presença, e que continues a edificá-los na fé, para que unânimes eles glorifiquem a Ti e ao Teu Filho Jesus Cristo e ao Teu Espírito Santo que nos conquistou para Ti. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua fidelidade, obrigado pela certeza de que este universo está nas Tuas mãos, com todos os males, com toda a tristeza e o pecado, ele será finalmente trazido de volta sob o controle do Deus eterno, pela pessoa bendita do Teu Filho. Que nós vivamos para esse momento e que quando ele chegar, estejamos juntos com o Teu Filho, partilhando a sua autoridade, exercendo a Tua glória, até estarmos contigo para sempre na eternidade. Abençoa-nos assim, ó Pai, nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Pai, também quero, nesse momento, agradecer ao Senhor pela vida do Carlos, que aqui nós temos um exemplo de erudição e piedade. Obrigado pelo investimento da vida dele, da sua inteligência na vida de tantos ao longo desses anos que ele é professor. E eu te peço, Deus, que o Senhor continue a fortalecê-lo
dar forças para ele continuar investindo nessas gerações que se achegam ao SBPV. Lembramos da Artemis, ó Deus, continue a cuidar dela. E nós te louvamos, ó Deus, porque nesses minutos que ficamos aqui, a nossa fé no Senhor foi fortalecida, porque não somente recebemos uma salvação generosa vindo do Senhor, que não merecemos, mas também a tua palavra, que nos orienta muito claramente a crer no Senhor. Obrigado, restaura a sua saúde, e ó Deus, que ele tenha plenas forças para as atividades que ele tem agora no final de semana. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom? Obrigado. Aqui, ó.